Boa noite, senhores vereadores, membros da mesa, nobres edis, funcionário da Câmara Municipal, pessoal que nos acompanha via redes sociais, boa noite a todos. Pela intercessão de São Bento e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 16ª sessão ordinária do ano de 2020. Coloque em votação a dispensa da leitura da ata da 15ª sessão ordinária de 2020. Os vereadores que forem a favor da dispensa da leitura da ata citada, permaneça como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado pelos novos vereadores. Coloquem em votação as atas da 15ª sessão ordinária de 2020. Os vereadores que forem a favor, permaneça como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado pelos novos vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas, que será feita em sua maioria de maneira sucinta, lembrando aos interessados que o inteiro teor das correspondências encontra-se disponível na Secretaria da Câmara. Senhor presidente, posso fazer a leitura da mesa? Sim, está autorizado. Primeiramente, boa noite, senhor presidente, demais colegas de mesa, vereadores aqui presentes, e a todos que nos acompanham pelas redes sociais, Facebook e também pelo site da Câmara. Sejam bem-vindos. 16ª sessão ordinária, 28 de setembro de 2020. Correspondências expedidas. Ofício 130-20 do presidente Matheus Zé da Silva para o senhor João Batista de Andrade. Encaminha moção de congratulações. Ofício 165-20 do presidente Matheus Zé da Silva e dos vereadores Paulo Cândido Ribeiro, Jorge Luiz Pereira, Jair Matias de Oliveira e Fábio Luiz dos Santos Silva para o diretor do Departamento de Estradas e Rodagem DR6, Antônio Moreira Júnior. Indico colocação de placas de identificação no bairro, de nome no bairro, moção 2620, de todos os vereadores para o prefeito Ronaldo Revelino Venâncio. Envie de esforços para controle de velocidade do tráfego. Ofício 16420 do presidente Matheus da Silva para a secretária de Saúde e Saneamento, Adriele Alina Costa Teixeira. Resposta ao ofício 475420. Ofício 16120 do presidente Matheus da Silva e dos vereadores Jair Matias de Oliveira e Benedito Donizete de Santana para o prefeito Ronaldo Revelino Venâncio. Pleiteia a instalação de uma lombada na estrada Geraldo Souza Dias. Ofício 6220 do presidente Matheus da Silva para o prefeito Ronaldo Revelino Venâncio. Encaminha proposituras. Ofício 6320 do presidente Matheus da Silva e do presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, Paulo Cândido Ribeiro. Convocação. Ofício 6020 do presidente Matheus da Silva e do vereador Jorge Luiz Pereira para o prefeito Ronaldo Revelino Venâncio. Solicitação de informações a respeito dos conselhos municipais. Ofício 6820 do presidente Matheus da Silva para o secretário de Agricultura e Abastecimento, Gustavo Junqueira. Encaminha apelo. Ofício 6920 do presidente Matheus da Silva para o governador do estado de São Paulo, João Dória. Encaminha moção. Ofício 17120 do presidente Matheus da Silva para o senhor Ildefonso Mendes Neto. Resposta. Ofício 01420 CCJR do presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Paulo Cândido Ribeiro para o prefeito Ronaldo Revelino Venâncio. Solicitação. Ofício 6720 do presidente Matheus da Silva e do presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Paulo Cândido Ribeiro para o prefeito Ronaldo Revelino Venâncio. Convocação. Correspondências recebidas. Ofício SRM 1813-20 da Secretaria de Desenvolvimento Social para o presidente Matheus da Silva. Prevenção de assaltos aos bancos do município de São Bento do Sapucaí através do setor de inteligência das Forças de Segurança Pública. Recibo da Vigilância Epidemiológica da enfermeira Márcia Viviane dos Santos para o presidente Matheus da Silva. Ofício 36220 GP do prefeito Ronaldo Revelino Venâncio para o presidente Matheus da Silva. Decreto. Ofício 36320 do prefeito Ronaldo Revelino Venâncio para o presidente Matheus da Silva. Requerimento 3820. Ofício 14120 do presidente Matheus da Silva para a Fundação Acampamento Paiol Grande. Encaminha a moção de congratulações. Ofício 5420 da secretária de Saúde e Saneamento, Adriele Aline Costa Teixeira, para o presidente Matheus da Silva. Convite à audiência pública. Ofício 36520 do prefeito Ronaldo Revelino Venâncio para o presidente Matheus da Silva. Requerimento 3620. Ofício 36820 do prefeito Ronaldo Revelino Venâncio para o presidente Matheus da Silva. Ofício 1020 CCJR. Ofício 36720 do prefeito Ronaldo Revelino Venâncio para o presidente Matheus da Silva. 00920. CCJR, ofício 36920 do prefeito Ronaldo Revelino Venâncio para o presidente Matheus da Silva, ofício 1120. CCJR, ofício 0420 da Associação de Amigos do Cadagalo para o presidente Matheus da Silva, solicitação. Ofício 0820 da contadora Karina Aparecida Santos para o presidente Matheus da Silva. Balancete
agosto de 2020. Requerimento do senhor Ildefonso Mendes Neto para o presidente Matheus da Silva, ofício Cefaz 17320, certidão de inexistência da Secretaria de Fazenda Marilene Aparecido dos Santos para o presidente Matheus da Silva. Ofício 37520 do prefeito Ronaldo Rivelino Venâncio para o presidente Matheus da Silva, requerimento 3720. Ofício 37620 do prefeito Ronaldo Rivelino Venâncio para o presidente Matheus da Silva, requerimento 3920. Ofício 37720 do prefeito Ronaldo Rivelino Venâncio para o presidente Matheus da Silva, requerimento 4020. Ofício 38120 do prefeito Ronaldo Rivelino Venâncio para o presidente Matheus da Silva, decreto. Ofício 37920 do prefeito Ronaldo Rivelino Venâncio para o presidente Matheus da Silva, projeto de lei 31720. Submeto à deliberação do plenário a inclusão da pauta do projeto de lei 317/2020, protocolizado fora do prazo regimental. Os vereadores que forem a favor, permaneça como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado pelos novos vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da matéria do expediente dos termos do artigo 167 do Regimento Interno. Senhor presidente, solicito que seja submetido ao soberano plenário a dispensa da leitura do inteiro teor dos projetos constantes do expediente, uma vez que a matéria irá tramitar na casa e seu teor está disponível no site da Câmara. Submeto ao plenário a dispensa da leitura dos inteiros teores dos projetos constantes da pauta. Os vereadores que forem a favor, permaneça como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado pelos novos vereadores. Quer fazer a leitura da mesma, senhor presidente? Sim, está autorizado. Dispensando as formalidades. Vamos começar. Ofício 37920, GP São Bento Sapucaí, 23 de setembro de 2020. Referência, projeto de lei 31720. Mensagem justificativa. Senhor presidente, novos vereadores, tenho a honra de caminhar para a apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o projeto de lei 317 de 23 de setembro de 2020, que institui sobre o uso de imobiliário urbano e dá outras providências O presente projeto de lei vem no sentido de preservar o imobiliário urbano já existente e instalar novos necessários, uma vez que a indicação turística se faz de extrema importância. Só um minutinho. Tem algum celular perto de alguma coisa? Não é o meu, não. Dando continuidade, desculpa. Começar novamente, mensagem justificativa. Senhor presidente, novos vereadores, tenho a honra de caminhar para a apreciação dessa Igreja Câmara Municipal. Mensagem justificativa. Senhor presidente, nobres vereadores, tenho a honra de caminhar para a apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o projeto de lei 317 de 23 de setembro de 2020, que institui sobre o uso imobiliário urbano e dá outras providências. O presente projeto de lei vem no sentido de preservar o imobiliário urbano já existente e instalar novos necessários, uma vez que a indicação turística se faz de extrema importância. A prioridade atual se resume na publicidade dos totens com propaganda de comércio e serviços indicativos. Os totens são personalizados com a pedra do baú e deixam a cidade turística mais charmosa e harmoniosa. O visitante que se sente acolhido com as informações e bem instruído com as informações pertinentes. Além disso, as publicações dos totens deixam a cidade com a comunicação visual mais limpa e padronizada, não causando poluição visual, má impressão para os munícipes e visitantes de São Bento do Sapucaí, zelando por um turismo de qualidade e bem apresentado. O projeto de lei vem em conta do turismo não só no tocante à padronização visual, mas também no trabalho conjunto entre a Associação Comercial, a CISB, Conselho Municipal de Turismo, o CONTUR, e Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, SETUR, promovendo uma ajuda mútua entre as áreas, possibilitando ainda o incremento do Fundo Municipal de Turismo, FUNTUR, com o repasse de verba para as ações voltadas ao turismo, possam ser realizadas com essa arrecadação, desonerando o poder público de maiores investimentos e possibilitando que o referido fundo tenha poder de investimento local. Assim sendo, a proposta visa fomentar o turismo e dar apoio ao comércio local, que necessita de indicações corretas e objetivas. Sem mais por um momento, subscrevo-me aproveitando a oportunidade para renovar Vossa Excelência meus protestos de elevada e distinta consideração. Ronaldo Rivelino Venâncio, Prefeito Municipal.
Projeto de Lei 1620 dispõe sobre a denominação de vila do bairro do Monjolinho, Estrada Municipal Tito Venâncio. Mensagem justificativa. O projeto de lei, ora apresentado, tem como objetivo denominar via situada no município desprovida de denominação. Assim, o presente visa dar denominação definitiva à via, adequada à vontade dos moradores locais. Destaque-se que a competência para a denominação de logradouros públicos é da Câmara Municipal, se não vejamos o artigo dispõe o artigo 23 da Lei Orgânica Municipal. Artigo 23. Compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor e deliberar sobre todas as matérias de competência do município, elencadas no artigo 30 da Constituição Federal, especialmente sobre 15, nome de próprios vias de logradouros públicos. Diante disso, a denominação da via facilitará a identificação das residências ou endereçamento correto dos imóveis ali situados, traduzindo-se em benefício para a comunidade. Sala de Sessões da Câmara Municipal, 23 de setembro de 2020, vereador Fábio Luiz dos Santos Silva. Indicação 101-20. Indica manutenção da Estrada Municipal Expedito Cândido Rodrigues. Indico nos termos regimentais do excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ronaldo Rivelino Venâncio, para que o Executivo Municipal determine ao setor competente que se proceda com a manutenção da Estrada Municipal Expedito Cândido Rodrigues através do cascalhamento da via e passagem da máquina patrol, uma vez que as condições atuais da estrada citada quase impossibilitam o trânsito ideal pela mesma, ressaltando que o pedido se dá de forma a reiterar a indicação 70-20. Justificativa. Na certeza de compreensão do prefeito municipal os seus esforços para sanarmos as questões, buscando minorar as dificuldades da vida de nós e ampliarmos a boa prestação de serviço público, presto devidos agradecimentos. Sala de Sessão da Câmara Municipal, em proposto em 23 de setembro de 2020, vereador Altino de Paulo Salgado. Indicação 102-20. Indica providências no trevo de acesso à Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira. Indico nos termos regimentais o excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ronaldo Rivelino Venâncio, para que o Executivo Municipal determine ao setor competente que se proceda em ampliar o trevo de acesso à Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, bem como a adoção de medidas de segurança do trânsito local. Tal preocupação é embasada uma vez que reiterados são os acidentes que ocorrem naquele cruzamento, colocando em risco a segurança de pedestres e ciclistas. Justificativa. Na certeza de compreensão do prefeito municipal os seus esforços para sanarmos as questões, buscando minorar as dificuldades da vida de nós e ampliarmos a boa prestação de serviço público, presto os devidos agradecimentos. Sala de Sessões da Câmara Municipal, em 23 de setembro de 2020, vereador Altino de Paulo Salgado. Passamos ao uso da tribuna livre. 5 minutos para cada vereador inscrito. Primeiro vereador inscrito, vereador Benedito Donizete Santana. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra. Boa noite, vereadores, colegas de mesa. Boa noite, ouvintes. O senhor Pré aqui, a esposa dele presente, Munícipe, a rede social. Eu vim aqui reforçar a minha indicação, que já fiz. Que eu tive lá no Cantagalo, já fiz a indicação da caixa d'água grande e fui lá, a caixa já está lá, conversei com a dele, do ambiental, logo já estará a caixa d'água lá, que eu fui lá hoje e não sobe nem a água nas casas das pessoas, então estou muito contente por isso. E outra também, a cobertura da quadra, pintaram a quadra lá, ficou lindo, já fiz 3, 4 indicações e fui lá hoje com a senhora da igreja lá, e ela disse que teve uma missa agora esses dias lá, que foi lindo. Tinha mais de 100 pessoas que fizeram na quadra. Então ela falou para me reforçar para o prefeito, para cobrir. Que quando tem festa, os eventos vai ser lá. Porque a igreja é pequena, com essa doença está difícil. E outro também veio reforçar ali na GM, a lombada que já cobrei o prefeito bastante nessa casa. Que vários carros já quase tombou em cima da loja da minha irmã lá. Gente fazendo caminhada está perigoso, então venho aqui pedir para ele com urgência. Ali perto também do Forró Dona Vilma, precisando de uma lombada. E outra também, ali, cheguei perto do Luquinha essa semana, que eu tenho um bar, compro cigarro ali do senhor, de um amigo meu lá, o Vanderlei. Deu trabalho para atravessar a pista, parece que carro passando mais de 100 por hora ali. Então vamos ver se não consegue um radarzinho lá, 30, 40 por hora. Como é que esse cidadão em Pinhal tem? Vamos lutar para isso. E
e mais coisas que eu tinha que falar, mas por enquanto hoje é só. Mais obrigado a todos. Próximo vereador inscrito, vereadora Josiane Cristina da Silva Costa. Peço a palavra. Conceda a palavra. Boa noite a todos os colegas da mesa, funcionários dessa casa, todos o pessoal que nos acompanha pela rede social. Quero agradecer, né, ao prefeito, o Ronaldo, neste sábado, colocou as luzes de LED lá no bairro, que ficou excelente. Né, então, ao vereador, né, que assinou, né, que fez, o vereador Paulo, o vereador Jorge, o Binho, a gente aí, a luta que foi, a cidade está maravilhosa com as luzes. Então, eu acho que a gente também tem que saber agradecer, porque teve uns comentários maldosos na internet, que eu postei a foto de agradecimento da luz, e tem pessoas que não estão satisfeitas com aquilo que faz para a população. Então, a pessoa usou umas palavras de baixo calão, mas eu acho assim que a gente está aqui, cada vereador que está aqui tem o seu trabalho, sabe que cada um realiza todo dia, tem a sua missão, não é fácil. Então, eu acho assim que a gente também tem que ter um pouco de consideração, né? E eu falei assim, então, hoje eu vou estar aqui, vou estar falando, vou estar me expondo. Então, eu quero agradecer, porque ficou maravilhoso. Quero dar os parabéns ao Paulo Victor e ao senhor Aparecido, que foi de um excelente trabalho, e foi maravilhoso. Então, às vezes, compensa a gente estar relatando isso, porque a gente está no dia a dia, a gente está aqui, é o meu primeiro mandato, então não é fácil, mas eu acho assim que a gente tem que estar lutando, fazendo. Eu não sou de ficar postando minhas coisas nas redes sociais, mas o que eu faço para mim e pela população, mas não sou de ficar postando. Então, eu fiquei muito triste com isso, mas Deus está vendo, sabe o que está à frente. Então, mas eu quero agradecer. Eu quero agradecer porque é um momento que a gente também tem que saber agradecer ao prefeito Ronaldo. E quero também estar falando da JK, que a pessoa me indagou também essa semana, que teve uma... acho que todos os vereadores, acho que falou com o vereador Fábio também, sobre moto em alta velocidade lá. Eu já conversei com o prefeito, ele vai estar passando o mais rápido possível para estar colocando um radar móvel lá, porque tá uma situação bem difícil lá na JK. E, enfim, então, e quero também estar falando sobre as melhorias que foi feito na cidade, né? Porque, através do Executivo, a gente vem votando os projetos. Então, os projetos que foi votado é graças a todos os vereadores aqui presentes, né? Os 8 vereadores presentes. Então, enfim, é isso. Então, eu acho que a pessoa que colocou essa palavra de baixo calão tem que procurar saber mais um pouquinho sobre o vereador faz no dia a dia. Obrigada. Eu peço ao vice-presidente que assuma a presidência para que eu possa fazer o uso da tribuna livre. Peço a palavra. Está autorizado. Também gostaria de começar dispensando as formalidades, também constar a presença do senhor José Roberto da Rosa, sua esposa, pessoal que nos acompanha via redes sociais. Gostaria de fazer uso da tribuna livre, primeiramente, também como forma de agradecimento. No dia 26 de agosto, eu, o vereador Jorge e o vereador Fábio, nós fizemos uma indicação ao Executivo Municipal, ao Prefeito Municipal, para que implantasse a iluminação de LED na Vila Nossa Senhora Aparecida. E com grande prontidão ele veio a nos atender, e hoje já se encontra toda a Vila do Serrano, Nossa Senhora Aparecida, já instalada a iluminação de LED, que ficou maravilhosa, com a sua qualidade.
E, além do mais, o município está diminuindo o consumo de energia. Além de ter qualidade, o gasto também vai diminuir. Então, quer dizer, é dando qualidade e para que o município possa também pensar na receita e fazer com que isso seja real no seu plano de governo, no seu plano de estrutura financeira do município. Então, quero aqui, de uma forma, agradecer, não somente nós três que assinamos a indicação, mas eu tenho certeza que todos os vereadores que também têm esse pensamento, trabalham com esse pensamento, trabalham com essa filosofia, que juntos possamos fazer mais. Então, como a vereadora Josi falou, às vezes a gente toma nome de que nada vem fazendo, mas as pessoas não andam com a gente durante o dia. Então, quer dizer, não tem como julgar. Eu não tenho como julgar meu vizinho a hora que ele levanta. Eu acho que a gente tem que preocupar em fazer aquilo que cabe a cada um de nós. E não devemos nos preocupar como forma de aparecer, como forma de ser bem visto. Eu acho que quando um político ele entra no poder com a intenção de ser bem visto para uma sociedade, para mim a sua qualidade como político já está abaixo do nível de um homem, de uma mulher no meio social. Eu acho que quem entra na política deve de entrar com a intenção para que todos tenham o benefício, todos aproveitem do seu imposto bem ali com suor, ali derramado no seu dia a dia, no seu trabalho, seja de uma forma recompensada de volta para si mesmo. Isso é o trabalho do verdadeiro homem público hoje. Eu acho que quem trabalha dentro da política com a intenção de ter o status de poder, ter o status de rei, talvez não é o caminho. Os grandes reis hoje que lutaram para uma democracia mais justa e fraterna, subiram nos palanques da vida, mas de uma forma democrática e justa, para que todos tenham o direito de ir e vir. Esses são os verdadeiros líderes. Mas também teve líderes que pegaram metralhadoras e saíram ceifando as vidas humanas, como a gente conhece na vida do mundo. E a gente vê hoje também como os grandes líderes mundiais que lutaram pela paz e pela dignidade humana. Então, falando de iluminação pública, mudando quase que de assunto, mas é por aí. Eu acho que quando a gente se aplica o diálogo, ali se aplica a verdade, todos saem ganhando. E esse é o objetivo. Não fazer para determinada pessoa somente, porque ele é um amigo meu, ele vai ser beneficiado, ele vai ter os direitos preservados, e o direito dos outros, aonde estão? Então, é uma forma de agradecer o atendimento, e foi um dia antes, eu estive na prefeitura, conversando com ele, no gabinete, ele falou assim: Mateus, amanhã começará a instalar a iluminação de LED na vila. E também como forma de reconhecimento, os 2 meninos que trabalham no carro. Pessoas simples que vieram da roça e hoje têm uma capacidade enorme de trabalhar com um serviço perigoso e estão dando conta do município. É algo de bater palma também. Eu acho que quando é preciso bater palma, temos que bater. Quando é possível fazer algo crítico, devemos de fazer sim, com qualidade e com cuidado. Porque uma crítica, ela fere, ela destrói, principalmente seres humanos. Quero também relatar um caso hoje que aconteceu, hoje chegando para trabalhar na cidade, uma pessoa veio me indagar: Mateus, você viu as árvores que estão plantando na praça, ali que está sendo
revitalizada, né? Falei assim, a pessoa me falou, eu acho que é liquidamber. Aí eu, como trabalho na agricultura há muitos anos, a gente conhece um pouco. Eu pensei, se for liquidamber, na minha opinião, não sou engenheiro agrônomo, mas a gente tem um pouco de conhecimento. Se for liquidamber, na minha opinião, está totalmente fora de contexto de uma árvore plantada dentro de um setor, dentro de uma urbanização municipal. Fui, conversei com o responsável da empresa que estava plantando a árvore, falei para ele assim, você conhece essa árvore? Ele falou assim, conheço. Falei para ele assim, na sua opinião, está correto plantar dentro da cidade? Ele falou assim, ó, são as normas que eu estou seguindo. Eu falei, então tá bom, eu vou ligar para o prefeito. Na minha opinião, não está certo. Liguei para o prefeito Ronaldo, na hora do almoço até, ele me atendeu com muita educação. Falei assim, Ronaldo, na minha opinião, aquela árvore que está sendo plantada na cidade, não é uma árvore adequada, porque ela é uma árvore que tem uma raiz de um fator vigorativo, forte. Pode ser podada sim, mas é uma planta, a gente tem dois tipos de planta. Tem caduca, que chama, e perene. O que é uma planta caduca? Planta caduca é aquela que cai folha no inverno. Por exemplo, aquelas árvores de Campos do Jordão, ela chama prátano. É da mesma linha, são prátano, liquidamber e acer que eu conheço. E essas são plantas caducas, ela cai folha no inverno. Quer dizer, vai ter trabalho, vai sujar a cidade, vai ter que varrer todos os dias. E além do mais, ela não é muito adequada, porque ela emite uma bola e não é adequado dentro da cidade, na minha opinião. Ele falou assim, Mateus, vou conversar com a arquiteta e depois dou uma resposta para você. Mas isso tudo dentro da harmonia, isso tudo dentro do diálogo, que eu acho que é isso que é importante. Daqui a pouco eu estava aqui na cama, cheguei lá, não estava nenhuma muda mais lá, tiraram todas. Então, é só para a gente aqui frisar que quando se tem diálogo, as coisas tendem a fluir de uma forma positiva. Vão trocar, vai plantar uma planta que chama resedar, ou outras plantas, né? Tem melaleuca, são plantas que são adequadas para plantar em calçadas, que não vão estourar calçadas, então com isso não vai ter prejuízo aos cofres públicos. Então, só para a gente frisar que dentro da política, se não tiver essa harmonia, esse diálogo, esse entendimento, quem sai perdendo é a população. Então vai ser corrigido de uma forma harmônica, e esse é o nosso objetivo. Eu acho que como eu conheço um pouco de planta dentro do ramo da agricultura, se eu não falasse isso com o Ronaldo, eu acho que eu estaria sendo muito omisso, principalmente como um homem público e com um homem que conhece um pouco de planta. Então falei com ele numa boa, foi muito bem atendido. Então é só para frisar que com diálogo a gente chega mais longe. Isso é importante. E diálogo se a gente não prega somente dentro de casa não, só com família não. Diálogo a gente prega numa sociedade, dentro da igreja, dentro da sua empresa, onde você trabalha. Isso é uma forma construtiva. Eu nunca vi o mundo ser beneficiado com guerra. Vocês já viram? Tem alguns relatos que com guerra a população ganhou, o mundo ganhou? Então vamos por esse caminho. Eu acho que esse é o caminho que vamos chegar um pouco mais longe. Também quero agradecer aqui nessa noite o Silvio, arquiteto, o vereador Jorge, que hoje teve uma reunião do CMDT, né, Jorge? Uma reunião importante. Até eu fui falho e acabei não indo nessa reunião. Era às 14 horas, discutindo sobre os pontos do plano diretor que precisa ser corrigido. Então, quero aqui agradecer o Silvio com essa prontidão e todas as pessoas que fazem parte desse membro, desse conselho do CMDT, da qual o vereador Jorge acompanhou, pelo menos teve um representante da Câmara Municipal, e isso é importante, com certeza vai trazer as informações, essas mudanças têm que passar pela Câmara Municipal, então quer dizer,
isso quem ganha é a população. E a gente sabe que precisa corrigir. A gente sabe que um plano diretor não dá para acertar tudo de uma vez. Então é preciso corrigir aos poucos aquilo que talvez não foi certeiro na primeira vez. Então isso é um ato sábio. Então quero deixar esse agradecimento ao Silvio, arquiteto, vereador Jorge, e todos também que faz parte desse membro, que é um membro importante hoje. É que ele dá as diretrizes ao crescimento do nosso município. Então precisa fazer isso. E isso vem sido feito. E a gente tem isso hoje, o Silvio como arquiteto, de uma forma até gratuita. Olha para vocês verem quanto que o município ganha com isso, quando se traz uma pessoa para o município, e ali essa pessoa é valorizada, ela é reconhecida, ali o município ganha com isso. Então, quer dizer, é um serviço gratuito, um serviço que é voluntário, e que é muito útil para o município, principalmente o nosso que está passando por esse processo desse plano diretor, que foi implantado no município, mas precisa corrigir alguns pontos. Então deixo aqui meu agradecimento. Também gostaria de falar da liberação das entradas da cidade. Eu acho que realmente estava na hora de fazer isso mesmo. Colocar aqueles 2 pontos para medir a temperatura. Então eu acho que realmente é válido. Eu acho que a gente vai ter que aprender a conviver com esse vírus. Esse vírus, mesmo com essas vacinas que estão sendo elaboradas no mundo todo aí, não é que vai vacinar a população mundial e vai acabar esse vírus. Eu não sou especialista, não sou médico, não sou nada, mas isso é uma grande realidade. Nós temos que aprender a conviver com isso, infelizmente. Então, a vida continua, com os cuidados. Eu acho que os cuidados pessoais todos nós devemos ter, usando máscara. Então, quer dizer, esses cuidados, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, então todos têm essa incumbência em suas mãos para que isso, de uma forma ou de outra, amenize esse problema que é mundial, não somente do nosso país. Então, é somente isso nesta noite. Agradeço a compreensão de todos. Próximo vereador inscrito, vereador Fábio Luiz dos Santos Silva. Peço a palavra, senhor presidente. Você dá a palavra. Boa noite, vereadores. Boa noite, munícipes aqui presentes. E a todos que nos acompanham pelas redes sociais, Facebook e YouTube também. Primeiramente, antes de começar a minha fala, gostaria de deixar registrado algumas coisas até maldosas que vêm acontecendo, que a população às vezes gosta de ver o circo pegando fogo. Mas eu desafio qualquer um provar as coisas que vem falando no município. Desafio. Primeiramente, até conversei aqui com o meu amigo Pré, eu não tenho nada contra ele, também a gente até sempre teve um bom diálogo. Após o término da última sessão, chegaram a surgir na cidade, algumas pessoas vieram comentar comigo que eu tinha tido uma briga com ele após a sessão. Totalmente mentira, ele está aqui para concordar. A gente, inclusive, ficou mais de 16 minutos no telefone conversando um com o outro. Após esses dias, teve outra coisa que a população, alguns maldosos, essa política suja, continuo falando, desafio a provar qualquer coisa contra a minha pessoa, nesses 8 anos que eu estive como vereador. Chegaram a falar que eu fiquei quieto sobre a denúncia da obra do Coimbra. Volto a falar, aquela denúncia não foi em relação à melhora que teve, e sim a malversação do que foi feito aquilo. Aquela denúncia foi acatada pelo Tribunal de Contas e encaminhada para o Tribunal de Contas de São José dos Campos. Ela está em andamento. Chegaram a falar que eu fiquei quieto porque eu tinha levado dinheiro nisso. Provem! Política suja! E aí algumas pessoas me chamam de treslocado. Treslocado por quê? Porque eu dei a cara a tapa e denunciei mais de 1 tonelada de carne vencida nas escolas? Deslocado por quê? Eu denunciei FGTS e INSS atrasado dos funcionários públicos? Deslocado por quê? Eu denunciei essa do Coimbra, Carnaval, 1 ano e muitas outras coisas.
Só eu sei o que é um vereador, todos têm a sua maneira de agir. E só eu sei como que um vereador sofre a pressão após fazer uma denúncia. Mas nunca baixei minha cabeça, pois esse é o meu papel e é a parte que eu mais gosto de fazer. Por isso desafio e já falo de novo aqui. Inclusive as minhas contas foram aprovadas todas. Inclusive a primeira com nenhuma ressalva do Tribunal de Contas. Coisa difícil de acontecer. Desde quando eu fui eleito a vereador, em 2012, eu fiz um juramento de lutar, defender, fiscalizar, com honestidade para toda a população de São Sapucaí, e assim procurei fazer. Fiscalizei, denunciei sim coisas que não achava corretas. E uma delas foi o calçamento, calçados ecológicos e máquinas de funcionário da prefeitura, onde nós chamamos a polícia. Onde estava em um terreno particular. Nós chamamos a polícia. A máquina estava lá, funcionários da prefeitura, trabalhando e fazendo terraplanagem de propriedade particular de uma família de um ex-prefeito. Isso sim é ter coragem de fiscalizar o dinheiro do povo. Isso para muitos é translocado. Mas se não tivesse essa maneira que eu tenho hoje, eu não estaria até aqui hoje. E graças a Deus eu tenho muito orgulho do que eu faço, porque graças a Deus eu tenho a consideração e a gratidão de muitos. E quando essa pessoa se calçou, usou maquinário em terreno particular, outras vezes estava sem calçamento, como o bairro do Paiol, o bairro de São Paulo, onde tinha até pessoas especiais que precisavam de um bloquetamento, bairro do Sítio e outros bairros, mas preferiu fazer ali. Quando na época não tinha nem um morador. Isso é fácil, aí chama de translocado. E às vezes, e até agradeço os ex-prefeitos que tiveram a hombridade de não fazer acordos milionários sobre o loteamento, sobre o... como é que chama? O lago, aqui. Onde o município se gasta-se milhões, mil por mês, que é onde poderia ser investido em nossa saúde, em nossa educação e em nosso município. Então, parabenizo os ex-prefeitos que tiveram essa coragem de não fazer isso. Que hoje o nosso município chegou até 100 mil reais, 60, 30 mil reais por mês, dinheiro esse que poderia ser investido em outra coisa. Quando eu falo aqui, eu não tenho medo. E deixo mais claro aqui ainda, se algo acontecer comigo igualzinho, cara feia, eu não tenho medo. Diariamente, sobre esses 8 anos, eu encaro encaramentos nas ruas, recadinhos, eu não tenho medo. Eu fui eleito e vou até o final, independente do que acontecer até o final do ano. E quando a pessoa não tem mais aonde se atacar, e se pega e falar sobre família, família é uma coisa íntima de cada cidadão. Eu não tenho nada a ver com a sua vida íntima da sua família. Jogo sujo. Jogo sujo. Talvez essas pessoas não tenham um amor de família para falar das outras. Não sabem o significado de família. Eu sou com muito orgulho, família dos Folheiros, família dos Santos. Com muito orgulho, tem família no Paiol e no centro da cidade aqui dos Folheiros. Com muito orgulho, sempre me dei muito bem com a minha família. As pessoas chegaram aqui querer citar família, política suja. Não tem o que falar, é mais fácil se calar. As pessoas não sabem o significado de família. É uma coisa tão íntima, que às vezes as pessoas precisam se julgar do que próprio se olhar no espelho. Quando eu vou falar de alguém, eu procuro me olhar no espelho e ver se eu não estou se eu não sou pior que aquela pessoa que eu estou julgando. Talvez, se essas pessoas não teve esse sentimento de família real, espero que pense antes de falar da família dos outros. Isso é uma vergonha. Uma vergonha. Isso é só um desabafo. Eu agradeço as pessoas que falam para mim, Bing, você fala muito alto. Eu concordo. Infelizmente, eu já tentei fazer isso. Mas a minha fala, quem me acompanha durante 8 anos, é dessa maneira. Se não fosse dessa maneira, eu não tinha conquistado muitas coisas. Nunca fui vereador de ficar atrás de cadeira, fui em busca de várias emendas, inclusive com vários colegas vereadores aqui, a gente conseguiu muitas conquistas para o município. E algumas dessas conquistas foram devolvidas por birra política, que fala que é da Rua Bela Vista, do bairro do Paiol,
Fala daquela ferradura do bairro dos Pinheiros, que foi devolvida por birra política. Quando a gente está governando uma cidade, a gente tem que pensar sempre em prol do município, de todos, esquecer do benefício próprio. É vergonhoso as situações que vêm acontecendo. Outra coisa que gostaria de destacar é sobre as obras da Sabesp. Estive cobrando essa semana o diretor da Sabesp, cobrei o executivo. Inclusive eu tenho um projeto de autoria minha que infelizmente foi arquivado pelo parecer jurídico, que era dando prazo e limite para essas empresas tampar os buracos. Que faz 8 anos que eu estou brigando nessa casa por essa vergonha dessa empresa. Não vou direcionar somente ao nosso município. E essa semana eu vi uma fala de um vereador de Taubaté, falando a mesma coisa, sobre a gestão do Sabesp que está no estado de São Paulo. Uma vergonha. Onde se abriu um buraco no bairro do Paiol, 2 buracos. Não sei se alguém já pôde verificar. Fazem 3 semanas. Perto ali do vizinho, e uma outra subindo na ruazinha, indo perto da igreja de São Sebastião. Estão lá. Essa do lado do vizinho, bem na curva. Podendo correr o risco de ter um acidente. Liguei hoje falar que até quinta-feira. Mas 3 semanas para uma empresa do porte da Sabesp, onde ela cobra impostos e a população paga pelo serviço prestado, que infelizmente não vem ocorrendo no nosso município. Então, estive conversando com o prefeito, inclusive, esse projeto que eu tinha, infelizmente, não é competência do Legislativo, eu já sabia, mas eu tentei propor, sabia que ia ser barrado, e encaminhei como anteprojeto para o Executivo. Espero que ele encaminhe, ele já conversou comigo e vai encaminhar, espero que chegue o mais rápido possível, esse projeto colocando limites para essas empresas e fazer um serviço de boa qualidade. Porque um desses que eles fizeram, que demorou mais de mês também, parece uma lombada numa curva perto do Rancho Alegre. É uma vergonha. Né? E quando não fazem o asfalto, fica todo esburacado. Então, essa é a minha fala de hoje. Né? Desejo essas pessoas que falam mal da minha família, que sejam felizes. E quando eu falo que eu tenho Deus no comando, não é Deus no comando das coisas que eu faço. Deus me orienta, cabe a cada cidadão seguir ou não. E eu sigo, talvez não segui muitas vezes, mas eu sigo, hoje eu tento ser exemplo, e vou continuar sendo. Muito obrigado e Deus no comando. Próximo vereador inscrito, vereador Jorge Luiz Pereira. Senhor presidente, peço a palavra. Conceda a palavra. Senhor presidente, membros da mesa diretora, colegas de plenário, aos munícipes que nos acompanham essa noite, uma boa noite. Aos munícipes que nos acompanham pelas redes sociais também, tenham aí uma ótima noite. Senhor presidente, os motivos que me trazem, então, esse pequeno expediente, seria justamente agradecer a vinda à Câmara Municipal do senhor Júnior, diretor do DR, aqui de Taubaté, onde pudemos, ali na ocasião, estava presente o novo vereador Paulo Cândido, o vereador Jair Matias, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor primeiro secretário, pudemos tratar ali de questões importantes do interesse do município, né? Ficamos aí de mandar um ofício às instâncias superiores do DR, haja vista que houve ali um corte de recursos no DR de Taubaté, e hoje mesmo eu tive a oportunidade de reencontrá-lo na prefeitura. Ele passou a manhã toda aí com o prefeito, esteve visitando alguns pontos importantes aí na cidade, então o Júnior esteve aqui. E também estive conversando com ele e a gente vai reforçar mediante uma moção de apelo, né, e vamos encaminhar diretamente ao diretor-geral do DR do Estado de São Paulo e, se possível, também ao governador do Estado, questões como a melhoria no trevo de acesso ali ao bairro do Serrano, né, algumas incongruências que tem em algumas vias, e a gente vai apelar, se possível, né, a gente vai lá pessoalmente e vai cobrar. Né? A função nossa é essa aí. Outra questão, senhores, trata dessas questões das obras no centro da cidade. Mas é uma cobrança específica ao departamento de obra.
né? Existem alguns pontos, como na rua 3 de Maio, na rua em frente ao Tchãozinho Motos ali. O que ocorreu? Canalizou-se as águas pluviais, mas as caixas elas precisam ser finalizadas. As caixas ali elas não estão finalizadas, tem algumas manilhas até que acabam dificultando o tráfego ali. Então essas obras precisam ser melhor finalizadas por parte da Skelsen, que é a empresa que ganhou, né? A gente percebe que está complicado realmente em alguns trechos. Eu vou ser justo, senhores, né? Não é fácil. Primeiro porque não se sabe o que se está debaixo da terra. Não há na prefeitura nenhum mapa que especifique onde estão as manilhas no subsolo. A verdade é essa. Então é um trabalho muito complicado que o Departamento de Engenharia teve ali que tratar, né? Eu até agradeço o Departamento de Engenharia por ter se debruçado sobre esse problema, que é um problema que eu vejo que é o problema mais crítico que nós tínhamos no perímetro urbano, porque se chovia de forma torrencial durante 10 minutos no centro da cidade, a cidade ela ficava alagada. E eles se debruçaram então sobre o problema e primeiro então tentou-se buscar recursos na esfera federal. Inclusive tem até ofícios em que eu assinei com o novo vereador Fábio Luiz, encaminhamos esses ofícios ao deputado federal Samuel Moreira, ao Guilherme Mussi, né? A gente não conseguiu no Ministério das Cidades, e então o Executivo, então, ele até de forma ousada tentou então buscar esses recursos no Comitê de Bacias Hidrográficas da Serra da Mantiqueira, né? O importante é que ela conseguiu. A obra está aí, está sendo feita. A gente entende que uma obra dessa envergadura ela não é fácil, mas a gente tem que cobrar, né? Cobrar uma melhor execução dessas caixas e que se conserte então esses buracos aí da forma mais rápida possível, né? Por parte aí da Skelsen, que foi a ganhadora do processo aí licitatório. Gostaria também de agradecer, senhor presidente, ao Executivo Municipal pela execução da obra na Praça General Marcondes, aquela praça em frente da Santa Casa. Me recordo que já em 2017, eu, o nobre vereador Matheus, havíamos aqui protocolado uma indicação para que se pudesse abrir ali mais vagas para o estacionamento ali. Muitas pessoas utilizavam das dependências da Santa Casa, do pronto-socorro, tinha que deixar lá o paciente, o enfermo, e tinha que rodar ali um certo trecho para poder achar uma vaga. Então, a abertura dessas vagas na Praça General Marcondes vai aliviar bastante ali para as pessoas que dependem ali ou precisam de um estacionamento. Eu sei que não é fácil, né? Algumas pessoas criticam pela execução da obra, é natural, a gente não consegue agradar todo mundo, mas o importante é a gente pensar numa coletividade, a gente tem que pensar aí de forma até bastante republicana. Eu até gostaria que fosse criado um estacionamento, esse era o pedido inicial, ali, e pudesse sair na Rua de Baixo, em frente do ginásio, da Escola Genésio Cândido, mas ali haverá um cul-de-sac e haverá o retorno, né, o estacionamento em 45 graus e depois haverá o retorno ali de ré, né? Mas eu particularmente gostaria que houvesse a saída ali, passando em frente da igreja Nossa Senhora do Rosário e pudesse sair ali em frente à Escola Genésio Cândido Pereira. Para fechar, senhor presidente, gostaria aqui de agradecer ao empenho do arquiteto e urbanista Silvio Nascimento, profissional ímpar, que agrega muito ao município e que contribui demais, então, por essas tão valiosas, necessárias e possíveis alterações do plano diretor, né? E está encabeçando, então, essas alterações. Ontem mesmo ele me ligou, às 21 horas, disse que haveria uma reunião hoje na prefeitura, me passou um documento via WhatsApp,
documento de 90 páginas, praticamente a gente vira a noite estudando essa documentação, né? E hoje, às 2 horas da tarde, tivemos então essa reunião, 32 pontos aí para ser melhorado, para ser aperfeiçoado. Essas possíveis alterações se transformarão num projeto de lei, será encaminhado então ao nobre presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, senhor Paulo Cândido Ribeiro, para que possa então proceder à devida audiência pública e a gente possa então discutir com a sociedade o melhor caminho para que possamos tomar para o desenvolvimento do município, né? Então, agradecê-lo, né, pelo empenho. Não tenho mais nada a tratar. Muito obrigado pela atenção dispensada. É tudo com o senhor, meu presidente. Passamos agora à ordem do dia. Iniciemos pelo projeto de lei 313/2020. Peço aos secretários da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, Comissão de Obras e Serviços Públicos e Comissão de Finanças e Orçamento que façam a leitura de seus pareceres. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra. Dispensando as formalidades. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer projeto de lei 313/20, relatório. Em excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o vereador que subscreve atendendo o respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei 313/20 de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre autorização para alterações do plano plurianual na Lei de Diretrizes Orçamentárias e abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, tem relatar o que se segue. O projeto vem a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise sobre os ângulos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa em obediência ao disposto no artigo 62(1) do novo regimento interno. Trata-se de proposição de lei que tem por escopo dispor sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente. Lida em plenário no dia 14 de setembro do corrente ano, durante a 15ª sessão ordinária, foi exarado competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes. Conclusão. Em análise ao parecer jurídico emitido pelo doutor Procurador Jurídico da Casa Legislativa, parecer jurídico anexo aos autos do projeto de lei, observando salientado pelo doutor Procurador, anuímos que a propositura está apta quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, assim opina em conformidade com o parecer apresentado acima, ou seja, pela aptidão da presente propositura dentro do campo de análise da presente comissão permanente. Isto posto, sou pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, e no mérito pela aprovação do projeto de lei 313/20 de acordo com sua redação original. É o que tem a manifestar o Estado das Comissões de 22 de setembro de 2020, vereador que os fala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer o projeto de lei 313/20, voto. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por seus membros infracionados, após analisar o projeto de lei 313/20, de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre autorização para alterações do plano plurianual na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, em conformidade com as conclusões do relatório exarado pelo secretário vereador Fábio Luiz dos Santos Silva, opina por sua aprovação nos termos de sua redação original, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende os interesses da administração pública municipal. É esse o parecer da presente comissão, salve o maior juízo, sala das comissões, 22 de setembro de 2020. Vereador Paulo Cândido Ribeiro, presidente. Vereador Josiano Cristina Silva Costa, vice-presidente. Vereador que os fala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Presidente, peço a palavra. Conceda a palavra. Senhor presidente, dispensando as formalidades legais, Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, parecer o projeto de lei número 313/2020, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, o vereador que subscreve, atendendo ao respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei número 313/2020, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre autorização para alterações do plano plurianual na Lei de Diretrizes Orçamentárias e abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, tem relatório que se segue. O projeto vem essa Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social para análise e obediência ao disposto no artigo 65 do Regimento Interno. Trata-se de proposição de lei que tem por escopo dispor sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente. Lido em plenário, no dia 14 de setembro do corrente ano, durante a 15ª sessão ordinária, foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes. Posteriormente, a propositura foi encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que emitiu o relatório pela aprovação em conformidade com a sua redação original. Conclusão. Adhiro ao parecer apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação e opino pela tramitação da referida proposição nos termos da redação original. Considero o projeto de relevante interesse para o desenvolvimento do município
Isso posto, sou pela aprovação do projeto dentro do campo de análise da presente comissão permanente. É o que tenho a manifestar, Sala das Comissões, 12 de setembro de 2020, vereador Jorge Luiz Pereira, secretário. Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, parecer ao projeto de lei número 313/2020, votam. A Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, por seus membros infracinados, após analisar o projeto de lei número 313/2020, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a autorização para alterações do plano plurianual na Lei de Diretrizes Orçamentárias e abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, conformidade com a aprovação do relatório exarado pelo vereador Jorge Luiz Pereira, opina por sua tramitação nos termos de sua redação original, por entender que o referido projeto está em consonância com as legislações vigentes, bem como atende aos interesses da presente comissão permanente. Esse é o parecer da presente comissão, salvo maior juízo, Sala das Comissões, 22 de setembro de 2020, vereador José Alencar Guimarães Nunes, presidente, vereador Benedito Donizete Santana, vice-presidente, vereador Jorge Luiz Pereira, secretário. Dispensando as formalidades. Comissão de Serviços e Obras Públicas, parecer ao projeto de lei. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer ao projeto de lei 313/20, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador que abaixo subscreve, atendendo ao respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei 313/20 de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre autorização para alterações do plano plurianual na Lei de Diretrizes Orçamentárias e aberturas de crédito adicional especial no orçamento vigente, tem relatar o que se segue. O projeto vem a essa Comissão de Finanças e Orçamento para análise e obediência ao disposto no artigo 63 do Regimento Interno. Trata-se de proposição de lei que tem por escopo dispor sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente. Líder plenário no dia 14 de setembro, corrente durante a 15ª sessão ordinária, foi exarado competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes. Posteriormente, a propositura foi encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que emitiu o relatório pela aprovação em conformidade com a sua redação original. Em continuidade, a Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social também emitiu parecer favorável. Do mesmo modo, foi exarado parecer favorável à redação original pela Comissão de Serviços e Obras Públicas. Conclusão. Destaque-se que, de acordo com o relatório da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto de lei em análise obedece às regras impostas pela lei orgânica do município, bem como está em conformidade com a legislação vigente, valendo destacar que as dúvidas foram sanadas e os esclarecimentos foram prestados por ocasião da competente audiência pública junto à assessoria da Casa. Diante do exposto, pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do projeto de lei 313/20, de acordo com a redação original. É o que tem a manifestar, Sala das Comissões, 22 de setembro de 2020, vereador Fábio Luiz Santos Silva, secretário. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer o projeto de lei 313/20, voto. A Comissão de Finanças e Orçamento, por seus membros infracinados, após analisar o projeto de lei 313/20, de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre autorização para alterações do plano plurianual na Lei de Diretrizes Orçamentárias e abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente. Em conformidade com as conclusões do relatório exarado pelo secretário vereador Jorge Luiz Pereira, opina pela aprovação do referido projeto de lei nos termos de sua redação original. É esse parecer da presente comissão, salvo maior juízo, Sala das Comissões, 22 de setembro de 2020, vereador Paulo Cândido Ribeiro, presidente, vereador José Cristina da Silva Costa, vice-presidente, vereador Gus Fala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Coloco em discussão o projeto de lei 314/2020, de autoria do Executivo Municipal. Em discussão. O projeto de lei 314/2020, de autoria do Executivo Municipal, está em votação. Os vereadores que forem a favor, permaneçam na comissão. Os contrários que se manifestem. Aprovado pelos novos vereadores. Só um minutinho, vereador. Tudo bem. Vou chamar o advogado, só um minutinho. Ô, Lucas. Pode ir, dá continuidade, vai pelo 13.
Só corrigindo aqui uma parte. Coloca em discussão o projeto de lei 313/2020, de autoria executiva municipal. Em discussão? O projeto de lei 313/2020, de autoria executiva municipal, está em votação nominal. Com o voto, vereador Altinho de Paulo Salgado. Sim. Benedito Donizete Santana? Voto sim. Como voto, vereador Fábio Luiz de Santos Silva? Sim. Jair Matias de Oliveira? Voto sim. Jorge Luiz Pereira? Sim. José Alencar Guimarães Nunes? Sim. Josiane Cristina Silva Costa? Voto sim, senhor secretário. Matheus Zé da Silva? Voto sim, senhor secretário. Paulo Cândido Ribeiro? Voto sim, senhor secretário. O projeto de lei de autoria executiva municipal 313/20 foi aprovado por todos. A reunião está suspensa por 5 minutos para que possamos acertar os detalhes. Passamos agora à discussão e deliberação do projeto de lei 314. Peço aos secretários da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Serviços e Obras Públicas, Comissão de Finanças e Orçamento que façam a leitura de seus pareceres, aproveitando para solicitar ao secretário da CCJR que proceda com a leitura do substitutivo de autoria dessa comissão. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra. Chama o Luco de novo. Ô, Luco. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer do projeto de lei 314/20, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O vereador que subscreve atendendo ao respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei 314/20 de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre a criação de imprensa oficial do município na forma eletrônica e da outras providências, tem relatar o que se segue. O projeto vem a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise sobre os ângulos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa em obediência ao disposto no artigo 62.1 do novo regimento interno. Trata-se de proposição de lei que tem por escopo criar a imprensa oficial do município de São Bento do Sapucaí como um órgão oficial para a publicação e divulgação dos atos oficiais do Poder Executivo, Legislativo e administração indireta desse município. Lida em plenário de 14 de setembro, corrente ano durante a 15ª sessão ordinária, foi exarado competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes. Conclusão. Em análise ao parecer jurídico emitido pelo doutor Procurador Jurídico desta Casa Legislativa, parecer jurídico anexo aos atos do projeto de lei, observando o salientado pelo doutor Procurador no IMS que a propositura está apta quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Assim, opina em conformidade com o parecer apresentado acima, ou seja, pela aptidão da presente propositura dentro do campo de análise da presente comissão permanente. Isto posto, sou pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa e no mérito pela aprovação do projeto de lei 314/20 de acordo com sua redação original. É o que tem a manifestar as comissões 22 de setembro de 2020. Vereador Gus fala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer o projeto de lei 314/20, voto. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por seus membros infracionados após analisar o projeto de lei 314/20, de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre a criação de imprensa oficial do município na forma eletrônica e da outras providências, em conformidade com as conclusões do relatório exarado pelo secretário vereador Fábio Luiz Santos Silva, opina por sua aprovação nos termos de sua redação original, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende os interesses da administração pública municipal. É esse o parecer da presente comissão, salve maior juízo das comissões 22 de setembro de 2020, vereador Paulo Cândido Ribeiro, presidente, vereador José Cristina Silva Costa, vice-presidente, e vereador Gus fala, Fábio Luiz dos Santos Silva, secretário. Presidente, peço a palavra. Conceda a palavra. Comissão de Serviços e Obras Públicas, parecer ao projeto de lei número 314/2020, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Serviços e Obras Públicas, o vereador que subscreve, atendendo ao respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei número 314/2020, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre
a criação da imprensa oficial do município, na forma eletrônica e da altas providências, tem relatório que se segue. O projeto vem a esta Comissão de Serviços e Obras Públicas para análise e obediência ao disposto no artigo 64 do novo Regimento Interno. Trata-se de proposição de lei que tem por escopo criar a imprensa oficial do município de São Bento do Sapucaí como órgão oficial para a publicação e divulgação dos atos oficiais dos poderes executivo, legislativo e administração indireta deste município. Lida em plenário, no dia 14 de setembro do corrente ano, durante a 15ª sessão ordinária, foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes. Posteriormente, a propositura foi encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que emitiu o relatório pela aprovação em conformidade com sua redação original. Conclusão. Após examinar o projeto de lei, não foi encontrado nenhum outro apontamento a ser feito quanto ao mérito dentro dos parâmetros que a presente comissão permanente tem o dever de assinalar, sendo completamente favorável. Nesse sentido, opino pela tramitação da referida proposição de acordo com sua redação original. Eu tenho a manifestar, sala das comissões, 22 de setembro de 2020, vereador Jorge Luiz Pereira, secretário. Comissão de Serviços e Obras Públicas, parecer o projeto de lei número 314/2020, voto. Comissão de Serviços e Obras Públicas, por seus membros infracinados, após analisar o projeto de lei número 314/2020, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação da imprensa oficial do município, na forma eletrônica e da outras providências, em conformidade com a aprovação do relatório e das conclusões exaradas pelo vereador Jorge Luiz Pereira, opina por sua tramitação em conformidade com a sua redação original, por entender que o referido projeto está em consonância com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal. Esse parecer da presente comissão, salvo maior juízo, sala das comissões, 22 de setembro de 2020, vereador Altino de Paulo Salgado, presidente, vereador Jair Matias de Oliveira, vice-presidente, vereador Jorge Luiz Pereira, secretário. Olá, senhor presidente. Você da palavra. Dispensando as formalidades, Comissão de Finanças e Orçamento, parecer projeto de lei 314/20, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador que abaixo subscreve atendendo ao respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei 314/20 de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre a criação de imprensa oficial do município da forma eletrônica e da outras providências, tem relatório que se segue. Trata-se de proposição de lei que tem por escopo criar a imprensa oficial do município de São Bento do Sapucaí como um órgão oficial para a publicação e divulgação dos atos oficiais nos poderes executivo, legislativo e administração indireta deste município. Lei de plenário no dia 14 de setembro do corrente ano, durante a 15ª sessão ordinária, foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes. Posteriormente, a propositura foi encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que emitiu o relatório pela aprovação em conformidade com sua redação original. Em continuidade, a Comissão de Serviços e Obras Públicas também emitiu parecer favorável. Conclusão. Destaque-se que, de acordo com o relatório da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto de lei em análise obedece às regras impostas pela lei orgânica do município, bem como está em conformidade com a legislação vigente, valendo destacar que as dúvidas foram sanadas e os esclarecimentos foram prestados por ocasião da competente audiência pública junto à assessoria da Casa. Diante do exposto, sou pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária ao projeto de lei 314/20, de acordo com a redação original. É o que tem a manifestar essas comissões 22 de setembro de 2020. Vereador Gustavo, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer projeto de lei 314/20, voto. A Comissão de Finanças e Orçamento, por seus membros infraccionados, após analisar o projeto de lei 314/20 de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação de imprensa oficial do município de forma eletrônica e da outras providências, em conformidade com as conclusões do relatório exarado pelo secretário vereador Jorge Luiz Pereira, opina pela aprovação do referido projeto de lei nos termos de sua redação original. É esse parecer da presente comissão, serve o maior juízo, sala das comissões 22 de setembro de 2020, vereador Paulo Cândido Ribeiro, presidente, vereador Josiano Cristina da Silva Costa, vice-presidente, vereador Fábio Luiz Santos Silva, secretário. Coloco em discussão o projeto de lei 314/2020, de autoria do Executivo Municipal. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra. Dispensando a formalidade, só para fazer um registro desse projeto, é um projeto de grande importância, né? Todos nós sabemos que o Executivo, quando se faz um projeto, tem que publicar no edital, né? E cada publicação dessa é em torno de R$400 a R$600, em média. E um projeto, mais ou menos, chega até a publicar 10 publicações no Diário Oficial. Então, fazendo esse aqui,
Esse projeto será de grande importância, pois o município gastará um pouco de fazer essa imprensa oficial do município, mas creio que será benéfico para toda a população, porque quem sai ganhando é o município, né? A gente vai economizar com isso. Então é um projeto de grande importância e parabenizo o Executivo por ter tido essa iniciativa. Obrigado. Em discussão. O projeto de lei 314, de autoria do Executivo Municipal, está em votação. Os vereadores que forem a favor, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Aprovado pelos novos vereadores. Passamos agora à discussão e deliberação do projeto de lei 315/2020. Peço aos secretários da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social que façam a leitura de seus pareceres, aproveitando para solicitar ao secretário da CCJR que proceda com a leitura do substitutivo de autoria desta comissão. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra. Dispensando as formalidades, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer do projeto de lei 315/20, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O vereador que subscreve, atendendo ao respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei 315/20, autoria Executivo Municipal que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 1697 de 2014, de criação de Conselho Municipal do Idoso e da outras providências, tem a relatar o que se segue. O projeto vem a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise sobre os ângulos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e obediência ao disposto no artigo 62(1) do novo regimento interno. Trata-se de proposição de lei que tem por objetivo alterar a legislação que dispõe sobre o Conselho Municipal do Idoso de São Bento do Sapucaí. A legislação vigente prevê a composição do referido Conselho por 12 membros, sendo 6 membros indicados pelo Poder Público e 6 membros indicados pela sociedade civil. Através da propositura em comento, o chefe do Poder Executivo Municipal pretende reduzir a metade do número de membros. Líder plenário no dia 14 de setembro do corrente ano, durante a 15ª sessão ordinária, foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes. Conclusão. Em análise ao parecer jurídico emitido pelo doutor Procurador Jurídico dessa Casa Legislativa, parecer jurídico anexo aos autos do projeto de lei, observando o salientado pelo doutor Procurador, anuímos que a propositura está apta quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Assim, opino em conformidade com o parecer apresentado acima, ou seja, pela aptidão da presente propositura dentro do campo de análise da presente comissão permanente, desde que retificados os vícios de técnica legislativa, através da apresentação do substitutivo. Isto posto, ser pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, e no mérito pela aprovação do projeto de lei 315/20, de acordo com a emenda substitutiva apresentada. É o que tem a manifestar o Estado das Comissões 22 de setembro de 2020, vereador que vos fala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer o projeto de lei 315/20, voto. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por seus membros infracionados após analisar o projeto de lei 315/20, de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 1697/14, de criação do Conselho Municipal do Idoso e da outras providências, em conformidade com as conclusões do relatório exarado pelo secretário vereador Fábio Luiz Santos Silva, opino por sua aprovação dos termos da emenda apresentada por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende os interesses da administração pública municipal. É esse o parecer da presente comissão, salvo o maior juízo, Estado das Comissões 22 de setembro de 2020. Vereador Paulo Cândido Ribeiro, presidente, vereadora Josiana Cristina Silva Costa, vice-presidente, e vereador que vos fala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, emenda substitutiva ao projeto de lei 315/20. Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 1697/14, de criação do Conselho Municipal do Idoso e da outras providências. Ronaldo Rivelino Venâncio, prefeito municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí, Estado de São Paulo, usando as atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial a lei orgânica do município, faço saber que a Câmara Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Fica alterado o artigo 4º da Lei Municipal 1697 de 2014, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 4º. O Conselho é composto por 6 membros respectivos suplentes, escolhidos de forma paritária entre os representantes do Poder Público e da sociedade civil, todos designados pelo chefe do Poder Executivo. Parágrafo 1º. Os membros do Conselho Municipal de Idosos indicados pelo Poder Público serão em número de 3, cabendo a este órgão ainda indicar seus respectivos suplentes. Parágrafo 2º. Os conselheiros representantes do Poder Público são indicados pelos secretários municipais, dentre pessoas de comprovada atuação na defesa dos direitos dos idosos, sendo preferencialmente uma da Secretaria de Desenvolvimento Social, da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Esportes e Lazer. Parágrafo 3º. Os membros do Conselho indicados pela sociedade civil serão número 3, cabendo a ela ainda indicar seus respectivos suplentes. Parágrafo 4º. Os representantes da sociedade civil serão eleitos em Assembleia Geral especificamente convocados por edital público, dentre as pessoas indicadas pelas entidades não governamentais de atendimento à defesa do idoso e pelos movimentos comprometidos com a causa do idoso. Parágrafo 5º. A função do membro do Conselho Municipal do Idoso não será remunerada,
sendo seu desempenho considerado como serviço público relevante. Parágrafo 6. O mandato dos membros do Conselho Municipal de Idoso será de 2 anos, facultada a recondução. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de publicação, revogando as posições em contrário, salas das comissões 22 de setembro de 2020. Vereador Paulo Cândido Ribeiro, presidente. Vereador Josiano Cristina Silva Costa, vice-presidente. Vereador que fala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Senhor presidente, peço a palavra. Conceda a palavra. Senhor presidente, dispensando então as formalidades legais, Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, parecer o projeto de lei número 315/2020, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, o vereador que subscreve atendendo ao respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei número 315/2020, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 1697/2014, de criação do Conselho Municipal do Idoso e da outras providências, tem relatório que se segue. O projeto desta Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social para análise e obediência ao disposto no artigo 65 do Regimento Interno. Trata-se de proposição de lei que tem por objetivo alterar a legislação que dispõe sobre o Conselho Municipal do Idoso de São Bento do Sapucaí. A legislação vigente prevê a composição do referido Conselho por 12 membros, sendo 6 membros indicados pelo Poder Público e 6 membros indicados pela sociedade civil. Através da propositura em comento, o chefe do Poder Executivo Municipal pretende reduzir pela metade o número de membros. Lido em plenário, no dia 14 de dezembro do corrente ano, durante a 15ª sessão ordinária, foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes. Posteriormente, a propositura foi encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que emitiu o relatório pela aprovação em conformidade com o substitutivo apresentado. Conclusão. Adiro ao parecer apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação e opino pela tramitação da referida proposição nos termos do substitutivo apresentado. Considero o projeto de relevante interesse para o desenvolvimento do município e suposto pela aprovação do projeto dentro do campo de análise da presente Comissão Permanente. É o que tenho a manifestar, salas das comissões, 22 de setembro de 2020, vereador Jorge Luiz Pereira, secretário. Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, parecer o projeto de lei número 315/2020, voto. A Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, por seus membros infracinados, após analisar o projeto de lei número 315/2020, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a alteração na Lei Municipal número 1697, de 2014, e criação do Conselho Municipal de Idoso e de outras providências, em conformidade com a aprovação do relatório exarado pelo vereador Jorge Luiz Pereira, opina por sua tramitação nos termos do substitutivo apresentado pela Comissão Primeira, por entender que o referido projeto está em consonância com as legislações vigentes, bem como atende aos interesses da presente Comissão Permanente. É o que tenho a manifestar, salvo maior juízo, salas das comissões, 22 de setembro de 2020, vereador José Alencar Guimarães Nunes, presidente, vereador Benedito Donizete Santana, vice-presidente, vereador Jorge Luiz Pereira, secretário. Coloco em discussão o substitutivo do projeto de lei 315, de autoria do Executivo Municipal. Em discussão. Senhor presidente, peço a palavra. Conceda a palavra. Senhor presidente, nós vereadores, aos munícipes que ainda nos acompanham pelas redes sociais, então, uma boa noite. Senhor presidente, antes de começar, então, a discussão no referido projeto de lei, eu só gostaria de deixar registrado aqui o pesar da Câmara Municipal pelo falecimento do jovem Márcio, né, que nos deixou prematuramente aí. Então, que Deus conforte a sua família com sua infinita misericórdia e bondade. Senhor presidente, então, o projeto de lei de suma importância, uma legislação criada então em 2014, previa a composição de 12 membros. Então, quando se fazia, ao longo desse período, as reuniões, geralmente não dava quórum. Então, tinham decisões importantes para ser tomadas no que tange, então, ao desenvolvimento do bem-estar aí da população da terceira idade. Não tinha quórum, então não era discutido. Algumas emendas parlamentares, porventura, poderiam ser perdidas. Então, o Executivo Municipal, ele inteligentemente reduziu pela metade, então, o número de conselheiros, né? 3 aí da sociedade civil e 3 do poder público. Gostaria aqui de agradecer, em especial, uma pessoa especial na luta, na defesa do direito do idoso,
Dona Joana, né? Essa guerreira, essa mulher batalhadora que tem dado sangue, vestido a camisa, enfim, realmente é uma guerreira. Essa mulher sempre presente, sempre cobrando ali o poder público e os demais entes da sociedade civil para uma melhor promoção no direito do idoso. Gostaria também de agradecer ao Executivo Municipal que enviou para cá um projeto de lei fazendo uma cessão onerosa de um carro, um veículo, um Gol, que está sendo finalizado pela mecânica ali da prefeitura. Espero que até quarta-feira esse Gol possa ser arrumado e na sexta-feira possa ser entregue ao Recanto São Benedito. Haja vista também que a contrapartida da utilização desse Gol é o fato do Conselho Municipal do Idoso poder fazer as viagens, né? Tem algumas reuniões no Vale e o Conselho Municipal do Idoso poderá, então, fazer uso desse veículo de posse ali do Recanto São Benedito, né? Então, agradecer ao prefeito municipal pelo esforço no sentido de promover aí uma melhor qualidade de vida à terceira idade, né? Um prefeito municipal que tem um olhar bastante clínico, um olhar bastante carinhoso para com essas questões sociais. De longe, o prefeito que mais investiu na parte social do município. Então, o prefeito, o senhor Ronaldo Rivelino Venâncio, então, está de parabéns. Já hoje, numa reunião com ele também, ele já garantiu que, assim que comprar um aparelho de academia ao ar livre, que será instalado no Recanto São Benedito, também, né, as pessoas poderão utilizar, mas será instalado, né, ali no Recanto São Benedito. Mas é claro que para isso enviará um projeto de lei para essa Casa de Leis e a contrapartida seria justamente a população ali ao redor do Recanto São Benedito, então também utilizar também desse equipamento. Então, agradecer novamente aí ao Executivo Municipal por esse olhar clínico e bastante até bastante carinhoso, então, para com essas questões sociais no município. Então, projeto de lei de grande importância, voto sim, né, a esse projeto e é isso que eu tenho a tratar, senhor presidente. Obrigado. Em discussão. O substitutivo ao projeto de lei 315, de autoria do Executivo Municipal, está em votação. Procedemos no processo de votação nominal em conformidade com os artigos 289 e seguinte do Regimento Interno. Peço ao primeiro secretário que proceda a chamar os vereadores, tomando nota de suas respectivas respostas. Peço a palavra, senhor presidente. Proceda a palavra. O substitutivo ao projeto de lei 315, de autoria do Executivo Municipal, está em votação. Os vereadores que forem a favor, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado pelos 9 vereadores. Passamos agora à discussão e deliberação do projeto de lei 5/2019. Peço aos secretários da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social que façam a leitura de seus pareceres. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra. Dispensando as formalidades, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer ao projeto de lei de autoria legislativa municipal 5/2019. Relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. É o vereador que subscreve atendendo respeitar o despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei 5/2019 de autoria legislativa municipal que dispõe sobre a denominação da vila no bairro do Manjolinho, via experimental Antônio Firmiano dos Santos. Tem a relatar o que se segue. O projeto vem a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise sobre os ângulos de constitucionalidade e juridicidade técnica legislativa em obediência ao disposto no artigo 62.1 do novo regimento interno. O projeto vem a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise sobre os ângulos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa em obediência ao disposto no artigo 62.1 do novo regimento interno.
Trata-se de proposição que objetiva denominar como via perimetral Antônio Firmiano dos Santos a via pública não pavimentada localizada às margens da rodovia Vereador Júlio da Silva, SP-42, no bairro do Manjolinho, neste município de São Bento do Sapucaí. Líder plenário no dia 25 de fevereiro do corrente ano, durante o ano de 2019, durante a segunda sessão ordinária, foi exarado competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes. Conclusão. Em análise ao parecer jurídico emitido pelo doutor Procurador Jurídico dessa Casa Legislativa, parecer jurídico encartado aos autos, tenho que a propositura está apta contra a constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Assim, opinam conformidade com o parecer jurídico apresentado acima, ou seja, pela aptidão da presente propositura dentro do campo de análise da presente comissão permanente. Isto posto, sou pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, e no mérito pela aprovação do projeto de lei 5/2019 de autoria legislativa municipal, de acordo com a redação original. É o que tenho a manifestar, Estado das Comissões, 22 de setembro de 2020, vereador que os fala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer projeto de lei 5/2019 de autoria legislativo, voto. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por seus membros infracionados após analisar o projeto de lei 5/2019 de autoria legislativa municipal que dispõe sobre a denominação de via do bairro do Manjolinho e da via perimetral Antônio Firmiano dos Santos, em conformidade com as conclusões do relatório exarado pelo secretário vereador Fábio Luiz dos Santos Silva, opina por sua aprovação nos termos de sua redação original, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende os interesses da administração pública municipal. É esse parecer da presente comissão, salvo o maior juízo. Sala das Comissões, 22 de setembro de 2020, vereador Paulo Cândido Ribeiro, presidente, vereadora Josiane Cristina Silva Costa, vice-presidente, vereador que os fala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Senhor presidente, peço a palavra. Conceda a palavra. Senhor presidente, Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, parecer o projeto de lei número 05/2020, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, o vereador que este subscreve, atendendo ao respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei número 05/2020 de autoria do Legislativo Municipal, que dispõe sobre a denominação de via no bairro do Manjolinho de via perimetral Antônio Firmiano Santos, tem relatório que se segue. Trata-se de proposição que objetiva denominar como via perimetral Antônio Firmino dos Santos a via pública não pavimentada localizada às margens da rodovia Vereador Júlio da Silva, SP-42, no bairro do Manjolinho, nesse município de São Bento, Sapucaí. Lido em plenário no dia 25 de fevereiro do corrente ano de 2019, durante a segunda sessão ordinária, foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes, optando pela aprovação. Encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, esta emitiu parecer favorável. Conclusão. Adiro ao parecer apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação e opino pela tramitação da referida proposição nos termos de sua redação original. Considero o projeto de relevante interesse do município ante os relevantes serviços prestados pelo homenageado, cuja participação em sociedade foi ativa e meritória. Isso posto, sou pela aprovação do projeto dentro do campo de análise da presente Comissão Permanente, é o que tenho a manifestar, Sala das Comissões, 22 de setembro de 2020, vereador Jorge Luz Pereira, secretário. Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, parecer o projeto de lei número 05/2020, votam. Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, por seus membros infracinados, após analisar o projeto de lei número 05/2020, de autoria do Legislativo Municipal, que dispõe sobre a denominação de via no bairro do Manjolinho, de via perimetral Antônio Firmiano dos Santos, em conformidade com a aprovação do relatório exarado pelo vereador Jorge Luz Pereira, opina por sua tramitação nos termos de sua redação original, por entender que o referido projeto está em consonância com as legislações vigentes, bem como atende aos interesses da presente Comissão Permanente. Esse é o parecer da presente Comissão, salvo o maior juízo, Sala das Comissões, 22 de setembro de 2020, vereador José Alencar Guimarães Nunes, presidente, vereador Benedito Donizete Santana, vice-presidente, e vereador Jorge Luz Pereira, secretário. Coloco em discussão o projeto de lei 5/2019, de autoria do Legislativo Municipal. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra. Senhor presidente, demais vereadores desta casa, ouvintes do Facebook, Rádio Câmara, e senhores aqui presentes. Uma boa noite a todos.
Sobre esse projeto de denominação, senhor presidente, eu quero, depois de mais de um ano, esse projeto parado nesta casa, por falta de um documento do DR. Aí eu quero fazer uma menção ao Dr. Júnior, do DR, que esteve aqui nesta casa, presente, veio fazer uma vistoria no local, e aí obteve autorização para a denominação da via perimetral em nome do senhor Antônio Firmino dos Santos, avô do ex-vereador nesta casa, o Juninho do Bar, Juninho Firmiano, que foi um exemplo de vereador nesta casa, que dedicou, trabalhou. Então, esse projeto de denominação é de uma conquista muito grande aos familiares do senhor Antônio Firmiano, principalmente ao Vitor, ao Joaquim Firmiano, ao vereador Juninho, aos familiares, a Regina, esposa do Juninho, que também acompanhou esse projeto, que é funcionária da prefeitura, né? E a Rúbia, também sempre acompanhando, o Fábio acompanhando o projeto, e em nome deles, a gente agradece a todos os vereadores pela aprovação. A família agradece, então, fica muito obrigado a todos os vereadores por essa conquista. É uma conquista enorme para as famílias. Então, eu fico grato aos familiares, grato aos vereadores pela aprovação desse projeto. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Posso fazer uma complementação, vereador? Pois não. Não é fugindo do assunto, mas na reunião com o Júnior, também a gente solicitou através de ofício a ele, junto ao DR, a placa indicando o bairro do Monjolinho e bairro do Dias também. Você vê na rodovia, não tem uma placa indicando o bairro do Dias. Então, esse ofício a gente fez na mesma hora que a gente teve em reunião com eles, bairro do Monjolinho, e ele já encaminhou, e ele disse que em torno de 30 dias essa placa será confeccionada. Então, é só para falar que a gente não faz nada. Só para complementar, vereador, essa fala é de grande importância, o vereador tem que pedir para ele que a guarda fala. É de grande importância pedir até essas placas, a gente agradece mesmo. No bairro dos Dias, talvez, tipo assim, vai melhorar já, só que ele tem três tipos de nome que as pessoas, né, as empresas conhecem. Mas principalmente no bairro do Monjolinho. Né, no Monjolinho não tem uma placa especificando que existe o bairro do Monjolinho. Então, não só para o turismo, mas principalmente para a parte de correios, né, que aquelas pessoas sofrem que às vezes não acabam nem sabendo, ou então os transportadores não sabem nem aonde é. Então, vai ser de grande importância. Eu agradeço. Obrigado. E agradecer ao Júnior, né, pela prontidão, que a gente conversou com ele num dia, no outro dia já se colocou à disposição, através da solicitação do vereador Jorge. Liguei para ele e falei assim, não, eu posso estar aí amanhã às 10 horas na Câmara Municipal. Então, é uma pessoa que nos atendeu com muito carinho e veio até a gente. Muito importante isso, porque daí também ele conhece os problemas do município, ele tem uma realidade muito mais próxima. Isso é importante. Em discussão, acho que ele encerrou a fala, né? Não, mas ele encerrou a fala. Está encerrado, senhor presidente. O projeto de lei 5, de autoria do Legislativo Municipal, está em votação. Procederemos o processo de votação nominal em conformidade com os artigos 289 e seguintes do Regimento Interno. Peço ao primeiro secretário que proceda a chamar os vereadores, tomando nota de suas respectivas respostas. Com o voto, vereador Altino de Paulo Salgado. Voto sim. Benedito Donizete Santana. Voto sim. Como voto vereador Fábio Luiz de Santos Silva. Sim. Vereador Jair Matias de Oliveira. Voto sim. Vereador Jorge Luiz Pereira. Sim. Vereador José Alencar Guimarães Nunes. Sim. Vereadora Josiana Cristina da Silva Costa. Voto sim, senhor secretário. Vereador Matheus Zé da Silva. Voto sim, senhor secretário. Vereador Paulo Cândido Ribeiro. Voto sim, senhor secretário. O projeto de lei de autoria do Legislativo 5/2019 foi aprovado por todos. Passamos agora à discussão e deliberação do projeto de lei 14/2020. Peço aos secretários da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social que façam a leitura de seus pareceres.
Peço a palavra, senhor. Conceda a palavra. Dispensando as formalidades, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer do Projeto de Lei do Legislativo Municipal 1420, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O vereador que subscreve atendendo um respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o Projeto de Lei 1420, de autoria legislativa municipal que dispõe sobre a denominação de logrador público situado no bairro do Serrano, da Praça Municipal, vereador Antônio César de Oliveira, tem a relatar o que se segue. O projeto vem a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise sobre os ângulos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e obediência ao disposto no artigo 62.1 do novo regimento interno. Trata-se de proposição de lei objetiva denominar como Praça Municipal o vereador Antônio César de Oliveira, o logradouro público praça localizado no bairro Serranos, neste município de São Bento do Sapucaí. Líder plenário no dia 14 de setembro do corrente ano de 2020, durante a 15ª sessão ordinária, foi exarado competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes. Opinando pela aprovação. Conclusão. Em análise ao parecer jurídico emitido pelo doutor procurador dessa Casa Legislativa, parecer jurídico encartado aos autos, tenha que a propositura está apta quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Assim, opina em conformidade com o parecer jurídico apresentado acima, ou seja, pela aptidão da presente propositura dentro do campo de análise da presente comissão permanente. Isto posto, sob pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, e no mérito pela aprovação do projeto de lei 1420 de autoria legislativa municipal, de acordo com sua redação original. É o que tem a manifestar Estado das Comissões 22 de setembro de 2020. Vereador Fábio Luiz Santos Silva, secretário. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer projeto de lei 1420 de autoria legislativa municipal, voto. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por seus membros infracionados após analisar o projeto de lei 1420 de autoria legislativa municipal que dispõe sobre a denominação de logrador público situado no bairro Serrano, de Praça Municipal, vereador Antônio César Oliveira, em conformidade com as conclusões do relatório exarado pelo secretário vereador Fábio Luiz Santos Silva, opina por sua aprovação nos termos de sua redação original, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende os interesses da administração pública municipal. É esse o parecer da presente comissão, salve o maior juízo das comissões 22 de setembro de 2020, vereador Paulo Cândido Ribeiro, presidente, vereador José Cristina da Silva Costa, vice-presidente, e vereador que nos fala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Senhor presidente, peço a palavra. Conceda a palavra. Senhor presidente, dispensando as formalidades legais, Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, parecer ao projeto de lei número 14/2020, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Educação, de Saúde, Turismo e Assistência Social. O vereador que subscreve atendendo ao respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei número 14/2020, de autoria do Legislativo Municipal, que dispõe sobre a denominação de logradouro público situado no bairro do Serrano de Praça Municipal, vereador Antônio César de Oliveira, tem relatado o que se segue. Trata-se de proposição que objetiva denominar como Praça Municipal, vereador Antônio César de Oliveira, o logradouro público Praça, localizado no bairro do Serrano, nesse município de São Bento do Sapucaí. Lido em plenário, dia 14 de setembro do corrente ano, no corrente ano de 2020, durante a 15ª sessão ordinária, foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes, optando pela aprovação. Encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, esta emitiu parecer favorável. Conclusão. Adiro ao parecer apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação e opino pela tramitação da referida proposição nos termos de sua redação original. Considero o projeto de relevante interesse para o município ante aos relevantes serviços prestados pelo homenageado, cuja participação em sociedade foi ativa e meritória. Isso posto, sou pela aprovação do projeto dentro do campo de análise da presente comissão permanente. É o que tenho a manifestar, Estado das Comissões, 22 de setembro de 2020, vereador Jorge Luiz Pereira, secretário. Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, parecer ao projeto de lei número 14/2020, voto. Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, por seus membros infracinados, após analisar o projeto de lei número 14/2020, de autoria do Legislativo Municipal, que dispõe sobre a denominação do logradouro público situado no bairro do Serrano de Praça Municipal, vereador Antônio César de Oliveira, em conformidade com a aprovação do relatório exarado pelo vereador Jorge Luiz Pereira, opina por sua tramitação nos termos de sua redação original, por entender que o referido projeto
está em consonância com as legislações vigentes, bem como atende aos interesses da presente comissão permanente. Esse é o parecer da presente comissão, salvo maior juízo, Satas Comissões, 22 de setembro de 2020, vereador José Alencar Guimarães Nunes, presidente, vereador Benedito Donizete Santana, vice-presidente, vereador Jorge Luiz Pereira, secretário. Coloco em discussão o projeto de lei 14/2020, de autoria do Legislativo Municipal. Em discussão, Peço a palavra, senhor presidente. conceda a palavra. Senhor presidente, demais vereadores, é outro projeto também de grande importância. Trata-se de um ex-vereador desta casa, o Antônio César de Oliveira, na época, o vereador mais votado. E além disso, foi um profissional, trabalhou na prefeitura por muitos anos e também foi um exemplo de cidadão, um exemplo de vereador, dedicou a Constituição, dedicou a lei orgânica do município, né? Foi um constituinte. Então, é uma grande homenagem ao vereador Antônio César de Oliveira. Então, eu peço aos nobres colegas vereadores pela aprovação e fico também agradecido a todos os vereadores por esta homenagem. Muito obrigado a todos. Em discussão. Também, só cumprimentando a fala do vereador Paulo, uma pessoa também merecedor, realmente a lembrança. Então, com a lembrança também o nome da praça. Isso é muito importante para o município, para a família, que foi uma pessoa que dedicou o seu tempo à vida pública, né? Que às vezes a gente... toda dedicação é importante. E às vezes o funcionário público, infelizmente, é mal visto, é considerado tão... E não é bem assim as coisas. Tem muitos funcionários públicos que são excelentes. São pessoas exemplares na sua competência, ali no seu dia a dia. Então, com certeza, um merecedor. Em discussão, o projeto de lei 14, de autoria do Legislativo, está em votação. Procederemos ao processo de votação nominal, em conformidade com os artigos 289 e seguintes do Regimento Interno. Peço ao primeiro secretário que proceda a chamar os vereadores, tomando nota de suas respectivas respostas. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra. Só por questão de ordem, só para falar, eu acabei falando Correios, mas a gente sabe que o Correios não, infelizmente, tem que fazer um cadastro pelo Executivo, na qual a gente já cobrou e creio que vai fazer o mais rápido possível, né, para a entrega dos Correios. Quando eu falei Correios, mas no caso vai transportadora no bairro do Monjolim, porque esses bairros que pagam PTU, se o município fizer uma regularização desses números, é obrigação do Correios entregar. Então, só para fazer uma correção. Votação nominal para o projeto de lei de autoria do Legislativo 1420. Como vota o vereador Altino de Paulo Salgado? Voto sim. Benedito Donizete Santana? Voto sim. Como voto o vereador Fábio Luiz dos Santos Silva? Sim. Como vota o vereador Jair Matheus de Oliveira? Voto sim. Vereador Jorge Luiz Pereira? Sim. Vereador José Alencar Guimarães Nunes? Sim. Vereadora Josiana Cristina da Silva Costa? Voto sim, seu secretário. Vereador Matheus Zé da Silva? Voto sim, senhor secretário. Vereador Paulo Cândido Ribeiro? Voto sim, senhor secretário. O projeto de lei de autoria do Legislativo Municipal 1420 foi aprovado por todos. Então, quero aqui agradecer a presença dos nobres vereadores, município aqui presente até esse momento, funcionários da Câmara Municipal e pessoal que nos acompanha via redes sociais. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a 16ª sessão ordinária do ano de 2020.